Eu gostaria de parabenizar a escola aqui do Ministério Público pela organização desse evento. Não sei se todos conseguem me ver daí. Talvez eu chegue um pouco mais para cá só. Não, acho que não precisa, não. Vou chegar aqui. Aqui tá bom, né? Cumprimento a todos os membros da mesa, né? E é um grande prazer estar aqui. Eu acho que fica até pouca coisa para falar, né, no final dessa apresentação. A gente já viu aí que realmente a questão do refúgio ela é um problema mundial e a gente nunca antes na história da humanidade, desde a Segunda Guerra Mundial, passou por uma crise, né, tão grande em relação ao número de pessoas que estão sendo forçadas a se deslocar no mundo. Eu queria trazer aqui alguns dados complementando, solidificando alguns conceitos que já foram expostos anteriormente pelos colegas e começar falando que, como já foi falado aqui anteriormente, as pessoas elas realmente migram por diferentes razões, né? Às vezes a gente vai para um outro país, para uma vida melhor, visitar um parente, nós vamos nos unir com a nossa família. Mas, quando a gente fala do refúgio, como a gente pôde ver hoje aqui, a gente fala de um grupo muito especial de pessoas. E, dentro dos grupos de imigrantes, o refugiado ele tem direitos muito especiais e muito específicos, que nenhum outro migrante tem. Porque, justamente, o ordenamento jurídico internacional reconheceu essa especificidade do refugiado na Convenção de 1951. O direito que o refugiado tem e que nenhum outro migrante tem é o princípio da não devolução. O refugiado ele não pode ser devolvido ao país onde ele sofreu a perseguição ou ao país onde ele tem um conflito, onde a sua vida está em risco. E a comunidade internacional reconheceu isso na Convenção de 1951, e o Brasil, o Estado brasileiro, reconheceu isso, né, na Lei 9474 de 1997. Então, esses são duas pedras fundamentais do refúgio, né, aqui no nosso ordenamento jurídico nacional e no internacional. Gostaria só de, já que a gente está falando um pouco do juridiquês, entrar mais em detalhes em relação a essa Convenção de 1951. Por que ela é tão importante? Por que ela traz esses direitos tão importantes para essas pessoas que estão passando por uma vulnerabilidade tão específica? Ela vai trazer justamente as cláusulas de inclusão, que vão considerar como refugiado qualquer pessoa. E isso é muito importante. Como a gente falou hoje aqui anteriormente, o refugiado pode ser qualquer um de nós, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa visão humana do refugiado, porque qualquer um de nós pode pedir refúgio em um outro país se nós passarmos por algumas dessas perseguições que a Convenção traz. Então, pessoas que estão fora do seu país de origem, cruzaram a fronteira, e elas não podem regressar ou não querem regressar porque elas têm um fundado temor de perseguição por alguns motivos que a Convenção elenca. E esses motivos são a raça, ela pode ter uma raça diferente, ela pode ter uma religião diferente, ela pode ter uma nacionalidade diferente, ela pode ter uma opinião política distinta, né, da maioria, ou ela também pode pertencer a um grupo social específico. Ela pode ser uma mulher, grupo LGBT, até uma criança, soldado, né? Ela pode ser perseguida por ter uma condição e pertencer a um grupo social específico. Então, a Convenção ela traz todo esse arcabouço que é complementado por alguns institutos que vêm posteriormente, né? As definições ampliadas, que a gente chama. Aqui, a Convenção relativa, né, aos aspectos dos refugiados africanos da Organização da Unidade Africana, ela começa a abordar, o refugiado ele vai ser não só o que a Convenção fala, mas também se o país dele estiver passando por um conflito, por uma generalizada, maciça violação de direitos humanos. Então, essas convenções que vêm depois, e principalmente a Declaração de Cartagena, essas declarações, né, elas são recomendações que foram feitas por vários países para que a gente também inclua outros grupos de pessoas, não só aqueles da Convenção, mas também pessoas que estão passando coletivamente por um caos, né? Um conflito armado, que a gente pode ver hoje em dia, um exemplo é a Síria. A Síria ela é um país que se encaixaria nessa definição ampliada. E isso por quê? Porque o Brasil ele incorporou essa definição ampliada e incorporou a Convenção. Então, o nosso conceito aqui de refugiado do Brasil ele vai ser, né, aqueles motivos expostos na Convenção e também a violação generalizada de direitos humanos. Essa definição ampliada
é uma das coisas que faz com que a gente, da ONU, fale que o Brasil tem uma excelente lei de refúgio, se comparado com outros países. Né? A gente ainda, assim, por mais que tenham diversos, né, problemas na integração, são os outros 500 que os refugiados passam aqui, a gente pode falar seguramente que existe um arcabouço jurídico e normativo muito importante para a proteção dessas pessoas aqui. A lei, ela também vai, a convenção, né, é importante falar isso, principalmente nesses tempos em que a gente tem muitas relações entre refugiado e terrorista, né? A lei, ela é uma lei, a convenção, ela traz também cláusulas de exclusão, né? Quando a pessoa solicita refúgio, isso é basicamente um procedimento administrativo que ela vai ter em qualquer outro país. E ela vai ter que abrir a sua vida para o país em que ela pede essa proteção. E o fato dela ter que abrir a sua vida vai fazer com que muitos terroristas optem por outras vias, né, migratórias, como a falsificação de documentos. Porque é uma responsabilidade muito grande que o solicitante de refúgio vai ter, de ter que expor a sua vida, passar por procedimentos de entrevista com os oficiais de elegibilidade do governo, né, e ter aí um livro aberto que muitos terroristas não gostariam. Então, eu acho que é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né, de terrorismo, refugiado, principalmente em tempos como esse, e que a gente perceba que o refúgio ele é um procedimento que a pessoa vai se expor ao país e que vai dar a ela o direito à não devolução. Esse é o principal, né, direito que a gente traz aí, que os refugiados têm. Umas especificidades da Lei de 9474, ela cria também o CONARE, e esse papel que a sociedade civil tem no CONARE é essencial, e ele é único do Brasil. Né? A gente tem a Caritas aqui como um grande exemplo. O fato da sociedade civil ter um assento no Comitê Nacional para Refugiados e poder ter uma voz e voto nos casos, né, na defesa desses solicitantes de refúgio, é uma excelente prática a nível internacional. Isso não acontece em diversos países do mundo. A gente também tem a Lei 9474, diversos direitos e obrigações dos refugiados que nós vamos ver ao longo da apresentação. Também faço aqui essa promessa de que vou tentar ser breve, para que a gente tenha tempo para perguntas, né, e um diálogo no final da apresentação. Como eu falei no começo, a gente vive a pior crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. E os números que a Caritas mostrou no vídeo, né, de 59 milhões de pessoas, eles só crescem. A cada relatório que o Acnur lança, no dia 20 de junho, Dia Mundial do Refugiado, os números são cada vez maiores. Só para vocês terem noção, os números já pularam de 59 para 65 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar dos seus lares, deixar tudo para trás, por um daqueles motivos que eu falei anteriormente. Dentro desse grupo, 21 milhões são de refugiados, ou seja, eles foram considerados refugiados pelos países em que protegeram eles, e um número totalmente invisibilizado, né? 51% são crianças. São jovens, são crianças menores de 18 anos que foram vítimas, né, de todos esses conflitos que a gente vê aí pelo mundo. Então, né, como o Dr. Eduardo falou aqui no começo, uma outra maneira de ler esses números do minuto é também falar que uma a cada 113 pessoas no mundo, né, no planeta, ele é solicitante de refúgio, ela é deslocada interna ou ela é refugiada. Esse gráfico aqui ele traz uma outra maneira da gente ler esse número, né? O que é um deslocado interno? Ele é justamente essa pessoa que foi forçada a deixar seu lar, deixar tudo para trás, pelos mesmos motivos do refugiado, mas ele não conseguiu cruzar a fronteira dos seus países de origem. Ele não conseguiu sair. E como a gente pode ver aqui, 40 milhões desses 65 são de deslocados internos. E quando as pessoas conseguem cruzar a fronteira, pedir refúgio e ter a sua condição declarada, 86% desse número vai para os países vizinhos de onde a perseguição ou o conflito ocorre. Ou seja, a maioria dos refugiados do mundo não está na Europa, não está no Brasil, como a gente sabe. A maioria dos refugiados do mundo está em países vizinhos, né, como a Turquia, como o Paquistão, como o Líbano,
Nós vamos ver aqui mais na frente. E 65 milhões é a população da França, praticamente, né? Então, a gente tem aí um número muito expressivo de pessoas que se encontram nessa condição hoje em dia. Falando um pouco sobre as graves crises humanitárias do mundo, de onde essas pessoas se encontram, a gente vai ver vários polos aqui, né? O que a gente pode ver nesses números sem precedentes, a Síria, né? Mais de 5 milhões de pessoas se encontram em situação de refúgio fora da Síria. 5 milhões de sírios, né? Num país com 20 milhões de pessoas, só imaginem. A gente tem 9 milhões de deslocados internos, pessoas que tiveram que deixar, principalmente se mudando para a capital, deixando cidades pequenas que passam por conflito, tem aí uma influência muito grande do Estado Islâmico em algumas regiões. E 5 milhões de pessoas. Esse é um número, assim, é o maior número de refugiados hoje em dia são sírios, né, a nacionalidade síria. A gente tem o exemplo do Congo, da República Democrática do Congo, que é um conflito que, diferente da Síria, que aconteceu mais recentemente, do Congo já acontece há décadas. E pessoas que sofrem as influências desse conflito já há décadas, gerações que nascem na realidade do conflito. E um número aqui também que eu gostaria de trazer, que é o da Colômbia, né? A Colômbia ela tem o maior número de deslocados internos do mundo. São quase 7 milhões de deslocados internos, que foram de pessoas afetadas pelas Farc, pela influência das Farc lá, e que não deixaram o país. Elas simplesmente, né, pela ameaça das Farc, foram forçadas a se mudar para uma outra cidade. Dentro dos fluxos migratórios, é muito importante que a gente entenda que, bom, o migrante, o refugiado, qualquer pessoa, eles vão entrar pela mesma via, né? Eles vão entrar pela Polícia Federal, eles vão pedir uma regularização para a autoridade de fronteira, mas quando a gente tem desafios como esse, agora que a gente vê na Venezuela, né, de diversas pessoas que têm entrado aqui no país por Roraima, em fluxos mistos, a gente vê que algumas pessoas realmente elas têm necessidades porque elas estão passando fome. E realmente elas não têm o que comer, elas não têm o que comprar, e elas vêm para cá para ter assistência mais humanitária básica, né? E exatamente, a moeda é totalmente desvalorizada. Para vocês terem noção, a gente tem feito um acompanhamento muito grande da situação lá na Venezuela, com o governo federal, né, com a Casa Civil, e o salário, hoje em dia, de um oficial de fronteira da Venezuela seria o equivalente a R$30 por mês. Para você ver o quanto desvalorizado, né, a moeda hoje em dia está. Então, assim, em situações como essa, de fluxos migratórios mistos, em que as pessoas elas cruzam a fronteira, é muito importante que a gente fortaleça o Estado brasileiro para identificar que cada uma vai ter uma vulnerabilidade muito específica. Cada pessoa é um universo, né? E o refugiado, por ele ter um status jurídico diferente, é importante que a gente não confunda o refúgio com uma maneira para a pessoa se regularizar aqui no país. E é isso que tem acontecido, né? Que tinha, principalmente antes da lei de imigração, ela ainda não foi, né, não está em vigor, mas o refúgio ele era visto, né, por muitos migrantes como a única maneira de você se regularizar aqui no país. Então, a gente tem, dentro do número de solicitações de refúgio, que a gente vai ver no slide seguinte, muitas pessoas que não são refugiadas de fato, não sofrem perseguições, mas, ao mesmo tempo, elas foram forçadas, praticamente, por uma falta, né, de vias legais aqui, né, para elas se regularizarem, elas foram forçadas a pedir refúgio. Então, o que a gente vê? O migrante ele não vai ter uma definição legal uniforme que nem a do refúgio. Não há uma convenção para o migrante definindo o que é um migrante. Existem diversas convenções que a gente vai poder puxar, né? A Convenção para os Trabalhadores Migrantes, suas famílias, por exemplo, vai trazer conceitos muito importantes. Mas o refugiado, porque ele tem a convenção e ele tem um arcabouço, né, de proteção muito específico dele, é importante que a gente preserve esse instituto. E essa é a nossa voz com o governo federal também para essa aprovação da lei de imigração, que também compartilhamos de todas as críticas que foram expostas aqui. Então, o que o Acnur faz, né, em termos de fluxo misto, em termos de chegadas? E, principalmente,
em campos de refugiado, né, em situações em que, a gente não estava preparado para uma migração maciça de pessoas que, da noite para o dia, tiveram que deixar tudo para trás. Essas fotos elas foram enviadas pelo nosso oficial de proteção, que estava em Uganda. Ele me enviou pelo WhatsApp de última hora, e eu coloquei aqui na apresentação só para vocês verem que ele foi para lá justamente para fazer esse trabalho de, e agora? Eu tenho que deixar tudo para trás. O que o Acnur faz? Né? A gente precisa pensar na chegada dessas pessoas, na recepção. E, para isso, a gente precisa ter funcionários lá, nossos. Então, a nossa agência ela é capaz de enviar em 72 horas para o mundo, em 72 horas para qualquer lugar do mundo, né, mantimentos e itens de auxílio, itens alimentícios, capazes de acolher uma quantidade de 50 mil pessoas. É realmente um trabalho hercúleo que é feito por essas divisões que trabalham com campos e com essas emergências humanitárias. E eu trago aqui alguns dos exemplos que o Gabriel, o oficial de proteção, trouxe, né? Ele tirou aqui fotos da chegada dessas pessoas, cruzando a fronteira, do dia para a noite. A gente monta o registro. O registro das pessoas é muito importante, porque é no registro que a gente vai conseguir, pelo menos, mapear, ter um pouco mais de noção de vulnerabilidades específicas que elas passam. Muitas dessas crianças, dessas mulheres, já sofreram abusos. Né? Como a gente vai lidar com tudo isso? São questões muito complexas e que, como a gente pode ver, em uma escala maciça assim, de pessoas, é muito difícil. Esse é realmente um dos grandes desafios que a gente tem hoje em dia com a Polícia Federal, com o CONARE, é como fortalecer o sistema de registro, né, aqui no Brasil. Então, mais fotos do registro, a recepção, como vocês podem ver, muitas pessoas, a acolhida, né, montar as tendas, a gente tem pessoas idosas cruzando fronteiras, as necessidades básicas, como água, comida, né? A gente tem aí umas pessoas pegando água num caminhão ali, a gente tem as tendas e chuva, né? A gente tem que estar preparado para tudo isso. São coisas que, às vezes, a gente nem pensa, né, na nossa realidade, mas a gente tem especialistas em todas essas áreas, em tenda, em comida, em assistência financeira, e são muitos detalhes. Eu realmente aprendo cada vez que converso com um dos colegas especializados nessas funções de como montar essa emergência. Né, a gente tem aí o abastecimento dessas áreas e a infraestrutura. Em geral, essa foi só uma introdução para falar que esse é um dos trabalhos do Acnur. O Acnur ele é a agência da ONU para refugiados, o Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados. Nós fomos criados junto com a Convenção de 1951 nesse contexto pós-guerra, né, em que o mundo virou e falou: não, vamos criar realmente um arcabouço jurídico normativo para proteger as pessoas que se encontram nessa situação. Então, a nossa agência ela tem esse mandato de pensar coordenar as ações, né, internacionais de proteção e o que a gente chama de soluções duradouras para o problema dos refugiados, né? Tá, eu cheguei, eu já tive minha proteção, acesso aos documentos. As soluções duradouras são o e agora? E agora, José? O que eu faço nesse novo país, nessa nova realidade? E essa é uma área que cresce muito aqui no Brasil. A gente precisa, né, fortalecer cada vez mais o nosso sistema aqui de soluções duradouras e conta com o apoio na ponta de instituições como a Caritas, que tem um trabalho excelente nessa área. Como vocês puderam ver, números incríveis de atendimento na área de integração local. A gente está representado em mais de 130 países, tem 450 escritórios. E no Brasil, o que a gente faz? Muita gente vem para a gente, para o Acnur, com essa visão de que nós fazemos o atendimento maciço dos refugiados que estão aqui no Brasil. É claro que nenhum refugiado que bater a nossa porta, nós vamos negar o atendimento. Mas o que o Acnur basicamente faz aqui no Brasil é fortalecer o Sistema Nacional de Refúgio, né? É dar o apoio para o governo, para as entidades da sociedade civil, para que os refugiados que residem aqui tenham uma proteção e uma integração digna. Então, para isso, a gente precisa, em primeiro lugar, ter uma perspectiva bastante humana do nosso trabalho. Então, a gente faz consultas à população de refugiados, chamados diagnósticos participativos, em cooperação com parceiros como a Caritas. Ótimo. Para ter uma noção de quais são os problemas que os refugiados estão passando,
para que a gente possa adaptar isso na nossa estratégia comum, né, e ter uma estratégia baseada realmente com os problemas principais, porque problemas são muitos, né, então a gente precisa fazer um trabalho grande de priorização e de recursos também, né, e nós fazemos um investimento em projetos estratégicos em algumas organizações da sociedade civil. A Caritas é o nosso principal e maior parceiro no Brasil. Eles têm um centro de referência para refugiados com números de atendimento estratosféricos, como vocês puderam ver. Então, o nosso trabalho ele é nessa frente e no advocacy, com o governo em todos os níveis, né? O governo municipal, governo estadual. Nós, inclusive, estamos aqui em São Paulo, na Secretaria de Justiça, né? Nós temos uma sala cedida e nós ficamos ali justamente por essa nossa atuação no Comitê Estadual para Refugiados e também, né, e principalmente no Comitê Nacional, que é o CONARE. Aqui eu trago só alguns dados, basicamente, de soluções duradouras, mas são 3 conceitos que o Acnur tem, né, dentro do conceito de soluções duradouras. A gente não vai ter tempo de ver eles com mais calma, mas fica na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês todos no final. Em termos de número, nós já vimos aqui que o Brasil ele tem relativamente poucos refugiados se comparados com o mundo, e eu gostaria só de trazer esse mapa aqui, que é... eu acho que eu não trouxe, não está nessa apresentação. Mas, enfim, eu vou fazer um paralelo. O Brasil, né, a gente sabe toda a dimensão territorial continental que o nosso país tem. E eu gostaria de fazer um paralelo com o Líbano. O Líbano ele é um país que é a metade do nosso menor estado, do estado de Sergipe. E o Líbano ele acolheu, no ano de 2015, mais de 1,1 milhão de refugiados. Só para vocês terem noção, né? A gente aqui acolhe cerca de 10 mil. Isso dá uma concentração per capita de 0,0004. E no Líbano, 1 a cada 4 pessoas, isso já passa, né, está quase 30% da população libanesa é de refugiados hoje em dia. Então, o Líbano é um dos países que mais acolhe refugiado no mundo e mais acolhe refugiado per capita, e mesmo assim teve um crescimento no seu PIB de 3,5 ao ano, que é um crescimento histórico. Por quê? Principalmente na área de agricultura. Né? Por quê? Porque o refugiado ele é uma pessoa como qualquer outra. Né? Então, a gente vai precisar de comércio, a gente vai precisar, né, desenvolver as nossas vias para se virar. E isso também inclui pagar impostos no país em que a gente vive, isso também inclui, né, como? Produzir. Exatamente. Então, é só um exemplo que eu gostaria de trazer. A gente, como pode ver aqui nesse slide, como viu em diversas outras apresentações, o número de solicitações de refúgio cresce. Ele estabilizou, mas ele cresceu muito. E o nosso Sistema Nacional de Refúgio ele vive uma grande crise, porque nós não temos, atualmente, esse número suficiente, esse número, né, proporcional de pessoas, principalmente a nível do CONARE, que trabalha fazendo a elegibilidade dessas pessoas, né, fazendo a entrevista, analisando os casos, escrevendo parecer. Então, nós temos atualmente um passivo de mais de 30 mil casos do CONARE. E como a gente pode ver, né, na palestra hoje dessa manhã, que foi feita essa manhã pela professora, nós temos aí solicitantes de refúgio que estão há mais de 2, 3 anos só com o protocolo provisório, que é o documento que eles têm, né, assim que chegam e pedem o refúgio para a Polícia Federal. Então, nós vivemos um tempo de muita crise, né? A gente vive um tempo em que a gente não estava preparado para lidar com esse número e precisamos cada vez mais levar todo esse conhecimento, essas palavras que nós temos, né, esses conceitos, essas reflexões que nós temos feito hoje aqui na mesa, para as nossas casas. Eu acho que a gente tem que sair, às vezes, até um pouco da esfera, né, na nossa atuação jurídica, e pensar no lado humano, né, da população com a qual a gente trabalha, e ver que sensibilizar também é fortalecer, também é quebrar barreiras, também é lutar contra o racismo, contra a xenofobia. Porque quando a gente entende o que é o refugiado, o que é esse conceito, não pode e não deve existir espaço para nenhum tipo de discriminação.
aqui só um mapa, né, do Brasil com alguns dos nossos parceiros no Brasil. A gente tem aqui diversas... Falei em crise, mas também queria falar em oportunidades agora no momento final. Nós temos no Brasil diversas oportunidades para fortalecer a proteção dessas pessoas. Existe um marco normativo, que é o Plano de Ação do Brasil. E esse é um marco muito importante, que deve pautar o trabalho de todos nós, que foi assinado no aniversário de 30 anos da Declaração de Cartagena, por mais de 30 países aqui da região, que é um plano de ação em como os países querem e vão, né, um compromisso em relação à proteção e à integração, soluções duradouras dessas pessoas aqui na região. Então, eu recomendo que todos vocês, né, se interem mais sobre esse documento. A gente tem diversas oportunidades com os próprios conselhos e comitês estaduais para refugiados presentes em alguns estados do país. O Acnur também tem um termo de cooperação, um convênio com universidades. A gente tem agora 21 universidades que são membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que é um acordo de parceria que nós temos com universidades que estão interessadas em fazer atividades de extensão, pesquisa e ensino na área do refúgio, do direito internacional dos refugiados. Então, a gente precisa, né, de mais braços. Nós também somos poucos, somos uma operação pequena aqui no Brasil, se comparados com outras crises humanitárias no mundo. E o que nós pudermos fazer para apoiar e propagar, né, a voz da causa, os principais problemas dos refugiados, essa é a nossa missão realmente aqui no Brasil. Aqui eu trouxe algumas das principais demandas, como vocês podem ver, são várias, né, a revalidação dos diplomas, como a gente vai reunir as nossas famílias, a moradia, conseguir um emprego na área de formação, a gente vê que são pessoas com uma formação excelente, o reconhecimento do protocolo provisório como um documento válido. Os desafios são inúmeros e, numa crise sem precedentes, realmente, como essa que a gente vive, a gente, mais do que nunca, precisa de uma resposta sem precedentes, né? A gente precisa ver como é a minha atuação profissional, pessoal, e como eu posso ajudar, né? Porque cada um dos refugiados é uma pessoa, como qualquer uma de nós, com problemas holísticos, né? E, então, por que não a gente ter um olhar também solidário, né? E também de compaixão, de amizade e de ternura, que foram conceitos humanos, para além do jurídico, tão importantes abordados aqui hoje. Eu agradeço e fico à disposição para perguntas. Vinícius, muito, muito obrigada. Não foi por acaso que você ficou no encerramento da nossa mesa, mas é porque a gente precisa terminar com esperança. E o trabalho da Acnur nos dá essa esperança, né? A esperança de que nós vamos e temos condições de evoluir enquanto sociedade, humanidade, e, por isso, esse trabalho precisa ser sempre visibilizado, exaltado, e nós, aqui da Escola Superior do Ministério Público, estamos muito felizes com a sua presença aqui. Muito obrigada por sua fala. E eu passo, então, eu sei que o adiantado da hora já vai longe, mas eu preciso perguntar se vocês têm alguma pergunta, se alguém quer fazer alguma colocação. Pois não. Quer o microfone? Eu acho que é interessante, porque está sendo gravado. Se o senhor puder falar no microfone, melhor. Obrigada. E eu gostaria eu sei que o nosso tempo está muito bem avançado, perguntar para o senhor Vinícius sobre... tenho duas perguntas. Como é que a Acnur lida com a questão o senhor falou sobre a questão de protocolo. Alguns refugiados, imigrantes, ou seja, refugiados estão com protocolo 2 anos ou mais tempo, né? Como é que a Acnur lida com essa situação? Porque uma pessoa com protocolo, algumas empresas não aceitam realmente esse protocolo, não reconhecem, a maioria das empresas, né? E algumas universidades também não emitem, como eu disse no começo, diploma, após a conclusão do curso, e as pessoas ficam nessa situação esperando Registro Nacional do Estrangeiro, RNE,
Eu gostaria de saber se há possibilidade de abrir uma negociação da questão de prazo. Eu não sei o prazo da concessão desse documento de RNE, mas mediante essas dificuldades que imigrantes e refugiados encontram no Brasil, que são questões que de muito tempo, né? Se há a possibilidade de abrir uma negociação com a CONARE, que analisa documentação após serem enviados pela Polícia Federal, lá em Brasília. E também eu gostaria de, assim, deixar essa preocupação, fazer essa pergunta, se há a possibilidade de abrir uma negociação em relação ao prazo. A primeira pergunta. A segunda pergunta é, como é que vocês lidam com a questão de um refugiado doente que veio a falecer no Brasil? Ele é sepultado aqui, é enviado de volta ao seu país. Em que condições, o que é que ocorre nessa situação? Obrigado. Interessante. Como que é o seu nome? Eu só vou pedir, Apolinário. Vinícius, que as respostas sejam breves, para a Breves, gente né? dar oportunidade para os Claro. demais. Em relação ao protocolo, Apolinário, quando eu comecei a trabalhar no Acnur, em 2010, ainda como estagiário, a gente tinha uma situação que era o protocolo provisório, realmente sendo provisório, né? A gente, como o nome diz, era um protocolo para ser provisório. O protocolo ele tinha uma validade de 3 meses, e depois, como, né, o CONARE estava demorando tanto a dar uma resposta, o que foi feito foi realmente esse alargamento do prazo. Hoje em dia, o prazo do protocolo provisório é de 1 ano, e isso foi justamente uma luta, né, que a gente via dos refugiados, dos solicitantes na ponta, e foi levando sempre ao CONARE como essa questão de nós precisamos de um protocolo que dure mais tempo e possa ser renovado. Então, essa foi uma conquista que foi vencida. A principal dificuldade, ao meu ver, hoje em dia com o protocolo é o formato dele, né? Ele tem um formato que é um formato de papel, é um documento muito diferente do documento dos brasileiros, e isso gera uma série de dúvidas em relação às pessoas que estão na ponta, num banco. Eu não vou aceitar esse documento de papel, que às vezes está até assinado à mão, né? Renovado à mão, a gente já viu casos assim. Então, o que a gente quer hoje em dia é que o protocolo provisório tenha uma forma, né, um pouco melhor, né, ela seja de plástico, uma forma que se assemelha ao documento do brasileiro, que dê credibilidade, exatamente. Então, com isso, essa é uma demanda urgente e prioritária para a gente, porque justamente, como a gente sabe, a população de solicitantes de refúgio trata isso como uma das principais demandas deles. Então, foi feita uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União, que trata sobre esse tema, e existe toda uma negociação com o CONARE e com a Polícia Federal, que é o órgão emissor, né, do documento, para que essa forma seja mudada. Então, essa é uma questão que a gente já está tratando a nível federal, já tem bastante tempo, está mais devagar do que a gente gostaria que tivesse, porque a gente sabe que isso é uma prioridade, mas essa é uma questão que está na nossa agenda. Em relação a refugiado doente que falece aqui deve voltar, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que hoje em dia, e principalmente dentro do nosso orçamento e da maneira como das linhas orçamentárias dos nossos parceiros, não existe uma linha orçamentária específica para a devolução de corpos, né, assim, a país de origem. Eu conheço alguns casos que foram feitas campanhas, né, ou arrecadação de dinheiro caso a caso, né, pela própria pessoa que gostaria de ter o seu familiar enterrado no seu país de origem. Então, o que a gente tem é, basicamente, a adaptação do refugiado ao sistema público nacional, né, ao SUS. Então, atualmente, posso falar que não existe um programa específico para o retorno de corpos ao país de origem, e tinha uma questão importante também em relação à saúde. Eu não me lembro agora, mas eu posso falar com você pessoalmente quando a gente terminar.
sim, uma coisa importante. Todos esses dados do CONARE, todas essas coisas que a gente vê em termos de existem 10 mil refugiados reconhecidos no Brasil. Esses dados, a gente tem que olhar para eles com uma certa, né, como eu vou falar assim de maneira diplomática, uma certa malícia. Se um refugiado vier a falecer hoje em dia, não vai ser 9.999. Esses dados eles não consideram as pessoas falecidas ou os filhos de refugiados nascidos aqui no Brasil. Tá? Então, por isso é uma dificuldade para a gente, como o Acnur, fazer um tipo de advocacy com o governo em relação a... Porque a gente não tem acesso ao número, né, desagregado de refugiados que faleceram aqui no Brasil. Então, para a gente fica difícil fazer o advocacy com o formulador de política pública, não tendo um número concreto. Tá? Era só isso que eu ia te falar em relação a um dos desafios que a gente passa nessa parte estatística. Tá bom? Nós temos mais uma pergunta ali e depois aqui. Faz no microfone, por favor, se você puder vir aqui. É mais porque está sendo gravado. Boa tarde. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou jornalista e a minha pergunta é bem nessa questão do trabalho artesanal, como o senhor Valério comentou, né? Cada caso acaba sendo um caso. E a gente está acompanhando o caso da Claudine Nitumban, que é uma congolesa que se matou, se jogou nos trilhos da estação de metrô junto com 2 crianças, seus filhos, né? E o que a gente tem de informação é que essas crianças hoje, uma está hospitalizada e a outra na guarda de pessoas que não são seus familiares, porque essa moça não tinha familiares aqui no Brasil. Ela estava só e vivia numa situação onde uma comunidade está num local, né, de ocupação. Então, eu gostaria de saber se vocês estão cientes deste caso, como estão lidando, tratando, como chegaram a esse caso, como chegaram nas crianças, com quem elas estão atualmente, né, e como elas estão sendo tratadas, enfim, como estão atuando com essas crianças que são sobreviventes de um caso, né, mais uma vez, porque nós temos a informação de que essa moça ela ainda estava no processo de regularizar a documentação, não teve a sua documentação regularizada. Essas crianças também, no âmbito jurídico, não têm nenhuma documentação. Enfim, vamos dizer, acabam sendo um fantasma aí na nossa sociedade. Ana Cláudia, né? Isso. Você é jornalista de alguma organização? Sim, mas aqui nós estamos independentes. Ana Cláudia, então, Caritas tem ciência desse acontecimento, tem acompanhado esse acontecimento quando a demanda chega para nós por eles mesmos, quem era da família, quem estava próximo. Infelizmente, a gente tem acompanhado, estamos acompanhando direto, mas por questões de sigilo e confidencialidade, que nós temos um acordo com a Acnur e com o CONARE, e também com a organização, a gente não entra em detalhes sobre essa questão. Mas a gente tem acompanhado, assim como a sociedade, para que as coisas sejam apuradas e entendidas o que está acontecendo, com quem estão as crianças, o que aconteceu com essa moça. Só que eu sinto, mas nós não podemos dar informação sobre isso, porque a gente assina um contrato de sigilo com as pessoas. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui, né? Só queria fazer um adendo. Eu acho que, independentemente do que aconteceu ou deixou de acontecer, a saúde mental é uma prioridade, né, para a gente olhar para das pessoas que se encontram nessa condição, as pessoas que foram forçadas a se deslocar. Eu acho que a gente se preocupar com a integração delas no país, né, que recebe, no país de acolhida, com essa visão da saúde mental, é uma prioridade para a gente. Então, isso é realmente, independente do que aconteceu ou não, nesse caso, essa deve ser uma prioridade, não só para o Acnur, mas também para as autoridades aqui no Brasil. E, assim, todo solicitante de refúgio, é muito importante que todos entendam isso, que tem o protocolo provisório, e acredito que seja o caso dela também, eu não tenho mais detalhes sobre o caso, todo solicitante de refúgio, ele está regularizado no Brasil. Não é que ela não estava com a documentação regularizada. Todo solicitante de refúgio, o protocolo provisório é uma documentação regular.
Tá? É importante que a gente saiba disso, até para conscientização de que ele é um documento válido e as autoridades devem reconhecê-lo como um documento válido. Tá? Então, toda pessoa que é portadora do protocolo provisório, ela está em situação regular no território nacional. Eu posso falar que se eles têm um protocolo provisório, se eles tiveram acesso ao procedimento de refúgio, eles estão regularizados. O que tem acontecido hoje em dia é uma demora para eles terem, né, uma resposta em relação... O procedimento de refúgio não é um procedimento para se regularizar no país, ele é um procedimento para você ver se você precisa, se você tem direito à proteção internacional, à não devolução. Então, o solicitante de refúgio ele vai passar por um procedimento com uma entrevista do governo, ele vai submeter documentos. Não é um procedimento para ele se regularizar, é um procedimento para ser analisado se ele vai ter a proteção à não devolução. E isso vai ser representado no RNE, que vai ter o nome lá residente e não refugiado. Mas quando ele tem esse RNE, de acordo com a Lei 9474, isso significa dizer que ele continua a ser regularizado. Tá? Então, é só uma questão conceitual que é muito importante que a gente saiba, e principalmente como jornalista, né, que você propague essa questão de que todas as pessoas que têm o protocolo provisório, inclusive crianças, estão em situação regular no país. Num trabalho inaugural, a OAB instalou a Comissão de Direito dos Refugiados, do qual eu fui nomeado como diretor recentemente. Tive o prazer de vir aqui, convidar para compor a mesa, e isso pode se aplicar também frente às comissões. A comissão, apenas o diretor deve ser advogado. Os demais membros, efetivos, voluntários ou não, pode ser qualquer pessoa. Então, estão todos convidados a participarem da Comissão de Direitos dos Refugiados da OAB, que é um grande canal de difusão, de cooperação e de ampliação do conhecimento acerca da matéria e, sobretudo, em parceria com a Caritas, do qual eu me antecipo, sempre tive a maior admiração pela Maria Cristina, conheço o trabalho dela, e a gente vai introduzir isso daqui em São Paulo pioneiramente. E, a partir de São Paulo, a todos os entes federativos, né? Eu encerro, então, esse evento, esse seminário, agradecendo muitíssimo a participação de todos aqui, essencialmente da mesa, e citando mais uma vez Galeano, Eduardo Galeano, que eu tanto gosto, para dizer que se ele já disse que os direitos humanos devem começar em casa, que o nosso país, que a nossa cidade seja essa casa, pensada por Galeano, né, para todos aqueles, independentemente de raça, de etnia, de religião, de cor, que venham em busca de paz. Então, eu encerro agradecendo mais uma vez a presença de todos e a Escola Superior do Ministério Público. O Ministério Público está à disposição de todos aqueles que queiram compartilhar e trocar experiências e ideias e conhecimento sobre essa área. Muito, muito, muito obrigada.